Sejam muito bem-vindos à aula de hoje do curso Despertar da Chama Divina. Hoje já vamos entrar na explicação teórica do que é o campo bioenergético, já foi falado o que ele era, mas da sua constituição. No final das aulas teóricas vamos começar com os exercícios práticos. Há, como já falei, muitos mitos que dizem autênticos absurdos sobre o campo bioenergético, como que temos 7 auras. Não. O ser humano tem 3 auras principais. Tem uma aura externa, tem uma aura intermédia muito ligada à saúde e tem uma aura interna onde se detectam quase todas as enfermidades, complexões, inclinações do corpo humano. Vamos falar um pouco da forma como a aura comunica com o exterior. A terceira aura é muito pouco falada, é um campo mais largo. Ela varia muito de pessoa para pessoa. É uma aura extensa que pode chegar de 1 metro a vários metros em praticantes espirituais. A aura externa é responsável pelas nossas trocas energéticas com o ambiente. É ela que detecta o ambiente de um local onde nós entramos. Quando nós entramos num local, por vezes sentimos-nos cansados, outras vezes sentimos-nos alegres, outras vezes sentimos-nos drenados, outras vezes sentimos-nos incomodados. Esse primeiro impacto é tido pelo corpo bioenergético exterior. A sua função é mesclar-se e integrar o ser humano no ambiente que o rodeia. Daí ser muito importante que nas nossas casas o ambiente seja energeticamente limpo. Este campo é o mais largo, mais amplo de todos e o mais sutil. E o que é que isto quer dizer? Quando vocês fizerem o treino de sensibilização das mãos e de exploração dos campos energéticos, vão notar que este campo é mais sutil que os restantes 2, sendo que o mais denso é o mais próximo, o mais a seguir é o intermediário e, finalmente, o exterior. Este campo exterior nunca poderia ser muito denso, porque senão a interação que ele promoveria, tanto entre pessoas como entre pessoas e ambientes, seria demasiado intensa. Portanto, a passagem e a troca energética, a troca do que nós no hermetismo chamamos de magnésio e de telesma, é mais sutil, mas suficiente para percebermos a natureza de um ambiente. Este é o campo exterior. Por exemplo, hoje em dia é muito falado que a interação entre 2 pessoas é possível de ser vista energeticamente pela forma como os campos se comportam um com o outro. E então, é relatado várias vezes que, por exemplo, numa pessoa, num casal, quando está a haver uma briga, um dos campos, eles entram em conflito, tenta englobar a outra pessoa. Ora, o campo bioenergético interno é muito pequeno para isso. Isso é feito a nível do campo energético externo, nem o intermédio, nem o interno. Toda essa relação que é falada, e ela é muito posta em evidência num filme chamado A Profecia Celestina, de James Redfield. O livro é de James Redfield e foi feito um filme, e é interessante, eles dão uma visão sobre a forma como o ser humano se integra e contacta com as outras pessoas e com os ambientes que o rodeiam. Essa é a aura exterior e essa é a sua função, fazer essa integração e promover o contacto entre os vários seres. A aura intermédia é o filtro, digamos assim, entre a aura externa e a interna, e é chamada aura da saúde. Ela é vista como se tivesse raios. Quando a vossa visão áurica se desenvolver, vai haver um momento onde vocês não veem só uma delimitação, que é a aura interna e a mais fácil de ver. Vai-vos parecer que irradia
uma luz na pessoa. Essa é a aura intermediária. E é por isso que certas pessoas muito espirituais, quando olhamos para a aura dela, não vemos só um brilho, vemos um brilho irradiante. Porque a sua aura intermédia é mais brilhante. Ela é também chamada a aura da saúde, especialmente numa corrente fundada por Showa Koksui, um engenheiro químico das Filipinas, que criou a cura prânica. E eles chamam a este corpo bioenergético secundário a aura da saúde. E eu vou-vos explicar porque é que ela é a aura da saúde. Muitas vezes eles falam dos fios energéticos desta aura estarem emaranhados. Isso acontece porque ela é um filtro entre a aura interna e a aura externa, ou seja, ela recebe muito a influência e reflete do corpo energético ligado ao corpo físico, mais ligado ao corpo físico que é o interno, e o externo ligado ao ambiente e às outras pessoas. E ao funcionar como um filtro, muitas vezes a carga que vem de dentro não é boa e a carga que vem de fora também não é. E então ela ressente-se. É por isso que é chamada a aura da saúde. Isso não significa que ela interfira mais na saúde do que o primeiro campo energético, que é o mais importante. Não. Significa que ela reflete bem essas influências. E como ela está exposta e é um filtro, todos os filtros seguram lixo. Todos os filtros seguram detritos. Portanto, quando aprenderem, será dado um curso de terapia, a tratar, é importante que vocês limpem bem este corpo energético secundário, porque ele é um filtro de tudo que vem do exterior e também de tudo que é expulso do interior. Porque é importante que vocês saibam que os campos energéticos não absorvem só, eles absorvem e emitem, recebem plasma saudável e expelem plasma doente. Vamos utilizar estes termos para ser fácil. E muitas vezes nessa expulsão do campo energético primário há detritos que ficam no campo energético secundário. E o que acontece é que também estão lá acumulados. Daí que essa limpeza deve ser muito considerada e mais à frente falaremos dela. Finalmente, depois de falarmos destes campos, vamos falar do campo intermédio, do campo interno, do corpo bioenergético interno, que é aquele que vocês veem quando veem contra o fundo da caixa. Claro que vocês veem uma parte, mas se olharem bem para o fundo vão ver que ele é maior. Ele tem de 5 a 30 centímetros. Okay? Tem uma camada interna mais visível, eletrostaticamente mais visível, mas a sua presença, e vocês vão ver quando explorar, é cerca de 30 centímetros, 40 centímetros, em pessoas espirituais ou com muita vitalidade, da pele do corpo humano. Ora bom, este campo é o campo onde vocês vão explorar os constituintes ou centros energéticos correspondentes ao mesmo. Ele reflete na sua constituição a saúde e o estado da pessoa em questão. Então, ele pode estar congestionado em determinadas partes, e vocês vão notar que ele não é homogéneo e tem uma parte exterior, para fora, é uma congestão, ou depletido, e então ele tem uma concavidade, ou seja, há um lugar onde ele não tem tanta carga como tem nos outros. Tudo isso são indicadores de doença. Ou seja, vocês ao aprenderem a explorar este campo interno, vão ser capazes de detectar com aquilo que encontram a doença no ser humano. Portanto, eu hoje quero que vocês fixem que o ser humano tem 3 campos energéticos. A cerca de 1,90 m é o externo. A cerca de 60 cm, 50 cm é o intermédio. E de 15 a 30 centímetros da pele é o campo energético interno. Vai-vos ser ensinado um exercício para vocês explorarem estes campos. E depois vai ser colocado o vídeo que foi gravado, onde vão ver precisamente 2 pessoas a fazerem isto. Mas basicamente
antes de fazerem este processo, têm que desenvolver a capacidade de sentir esse campo. E é isso que é importante. No campo energético interno, sentimos, ao explorá-lo, sentimos se ele está congestionado ou se está depletido e onde. Depois também sentimos o calor, ou seja, a ilusão de temperatura desse próprio campo. Ele está muito quente num local, está muito frio num local, isso também significa desequilíbrio. A exploração deste corpo energético interno permite determinar o grau de saúde de uma pessoa. Logo à partida, temos que ver a sua dimensão. Se ele estiver abaixo de 20 centímetros, começamos a preocupar-nos, abaixo de 15 centímetros significa que a pessoa não tem energia. E ele nunca está congestionado por todo, pode estar depletido por todo. Se ele é maior e a pessoa tem saúde, significa que a pessoa tem mais vitalidade e provavelmente é um praticante de algum tipo de tradição espiritual. Estes campos energéticos são constituídos por linhas de fluxo. Okay? E estas linhas de fluxo, que são chamadas no Oriente nadis, estas linhas de fluxo intercruzam-se e geram vórtices. E esses vórtices no Oriente são chamados chakras ou cakras. Nós chamamos centro energético. Há 7 centros principais a tomar em consideração e as suas correspondentes, à exceção do centro de raiz, e os seus correspondentes dorsais. O centro da coroa e o centro de raiz não têm correspondente, todos os outros têm. Hoje em dia é muito comum as pessoas verem os 7 chakras, mas os 7 chakras têm uma correspondente dorsal, alguns deles, e é importante que ela seja considerada, porque mesmo para o desenvolvimento destes centros, em trabalho energético mais profundo, é importante tomar em consideração o equilíbrio, tanto do frontal como do dorsal. Vamos falar então dos centros principais do campo bioenergético. Vamos começar pelo mais elevado, o mais alto. É chamado centro da coroa e ele é o responsável pela orientação da percepção para realidades superiores muito elevadas. Depois temos o muito conhecido terceiro olho. E o terceiro olho é o responsável pela clarivisão, clarividência e intuição. Porém, na saúde física, ambos estão ligados com o funcionamento cerebral, com o funcionamento da epífise e da hipófise. Estão também relacionados com os olhos e com os ouvidos. E depois há uma série de outros centros energéticos que não serão apresentados aqui porque são utilizados a nível de terapia. Este curso é de caráter geral. Depois deste centro, temos um centro na garganta. É um centro que está associado à telepatia e à telepsiquia. Está também associado à mente inferior, aos pensamentos mais básicos e comuns. É o centro da garganta. Está associado também à glândula tiroide e paratiroides e a todas as condições que possam afetar mandíbula e garganta. Abaixo temos o centro cardíaco, que fica aqui, não aqui, fica aqui, chegando ao final do externo, no bico do coração. E esse centro cardíaco é responsável pelas emoções e quando está negativamente carregado por emoções como a angústia. Não raiva, nem stress, nem ansiedade. Angústia, tristeza, depressão e quando funciona bem, sentimentos de alegria e mais felicidade, otimismo, positivismo, etc. Ele é responsável pelo coração e pela atividade pulmonar. Depois temos abaixo o centro do plexo solar. Temos um gráfico onde estes centros são mostrados. O centro do plexo solar é importantíssimo porque ele é a grande reserva energética do nosso corpo. Se ele estiver depletivo, a pessoa vai se sentir muito fraca. O centro do plexo solar está ligado psicologicamente com sentimentos de vigor, no caso positivo, de energia, de atividade, de produção e
de ansiedade, de raiva, de fúria, de depressão, se estiver depletido ou com plasma modulado negativamente. Ele regula os processos digestivos. Devo-vos dizer antes que o centro cardíaco está ligado ao timo, à glândula do timo, e o centro do plexo solar está ligado ao pâncreas. Ele regula todo o sistema digestivo. Pois há vários centros. Há um centro energético no fígado, que é muito importante, e a cada um dos órgãos há vários centros. Mas esses centros energéticos são mais considerados quando vos ensinamos terapia bioenergética. Abaixo existe o centro sexual, ok? Que está, fica por cima do osso púbico, o osso fica no meio das ancas, o osso púbico, e ele tem uma conexão, o homem com a próstata e no útero com as mulheres, ok? É um centro que está ligado à criação, está ligado à geração. Pessoas improdutivas, pessoas que não conseguem criar nada, normalmente têm disfunções neste centro. É um centro que também está ligado, obviamente, à atividade sexual, mas não sozinho. Este centro é responsável pela manutenção do sistema urinário excretor. Curiosamente, o sistema gonádico e de base, de raiz, está ligado ao último centro, cujo ponto de inserção é a segunda vértebra do cóccix, e é o centro de raiz. Esse é um grande capacitador e energizador do corpo. É ele que enraiza o ser humano e que permite que o ser humano tenha trocas com o planeta. O centro de raiz raramente está associado, muitas doutrinas não explicam isto, mas está associado à prosperidade material. Quando esse centro não funciona bem, a nível de saúde existe fraqueza. Quando está superativado, podem existir problemas oncológicos, mas isto, como vos digo, é mais para a parte de terapia. Mas ele é o energizador do corpo. Ele é aquele que traz a energia da terra, que traz a nutrição da terra, o sustento da terra, tanto para o corpo como saúde, como para a nossa vida, como prosperidade, como benefícios de natureza material. É um centro de raiz, está associado ao sistema musculoesquelético e está associado também às glândulas sexuais. Cada centro tem um plexo nervoso no corpo físico que lhe corresponde, mas o plexo não é o centro. Tal como a glândula associada ao centro energético não é o centro energético. Há muitas pessoas hoje em dia que falam que temos que tratar a pineal, temos que tratar o sétimo centro da coroa, e a pineal trata-se por si própria. Não adianta nada estarem a pensar que modificam uma glândula e depois tomam coisas para a glândula, tanta coisa que se faz. Isso não vos desenvolve o centro energético. O acesso aos planos superiores é tido por estes centros que constituem uma interface entre o mundo físico e o mundo superior. Estes centros energéticos estão relacionados com os nossos 7 sentidos físicos também, mas não de uma forma direta. Nós não concordamos com alguns pontos de vista que são utilizados aqui. Todos eles têm várias cores, mas têm cores principais associadas. Okay? Se nós olharmos para eles com clarivisão, vamos ver que eles têm uma tonalidade de base e se trabalha essa tonalidade no trabalho bioenergético, e as cores são as seguintes. No centro de raiz, o de base é o vermelho, depois o sexual é o laranja, o do plexo solar é o amarelo, o cardíaco é o verde, o da garganta é o azul claro, o do terceiro olho é o indigo, ou seja, azul anil, e
O da coroa é o violeta. São as cores que estão ligadas a estes centros. E se repararem, são as cores do arco-íris. Vocês começam no vermelho e terminam no violeta. E cada um dos espectros de cor está ligado a cada um destes 7 centros. Devem também saber que o centro, que o terceiro olho, tem uma correspondente na nuca, o da garganta na zona cervical, o cardíaco entre os pulmões, o do plexo solar na zona lombar e o sexual atrás entre os rins, na zona onde encaixa a bacia, e isso até é responsável pela pressão arterial. O de raiz e o da coroa são unitários. Portanto, fazendo um resumo, vocês têm 3 corpos energéticos, um externo, um intermédio, outro interno. Correspondem 7 centros principais a estes corpos, sendo que eles se refletem mais no primeiro, mas propagam-se para os outros. E ensino-vos também que estes 7 centros estão ligados na sua origem por um canal medular, que é representado no hermetismo pela vara entre as serpentes, e cada uma das serpentes representa o canal solar e o canal lunar. No Oriente, estes canais recebem o nome de Sushumna, o central da vara, e cada uma das serpentes recebe uma o nome de Ida e outra o nome de Pingala. Independentemente da tradição, os conhecimentos são muito semelhantes. O trabalho energético com estes corpos e com estes centros permite-vos um desenvolvimento espiritual mais simples. Por isso, ele será também apresentado neste curso. Vocês vão aprender a desenvolver e a trabalhar com a bioenergia para tornar estes centros mais funcionais, mais fortes e mais capazes de vos transmitir as suas propriedades específicas e o contacto que cada um deles promove com as realidades exteriores. Esta é a teoria básica do sistema energético secundário. Devo-vos também dizer que existe um sistema energético primário que fica situado no interior do vosso corpo. Se vocês olharem para o vosso corpo, bem no seu interior existe um sistema energético primário que contacta com o sistema energético secundário a nível da vossa aura intermédia, o corpo bioenergético intermédio. Existe um centro principal de captação primário que nada tem a ver com o chakra, que fica situado no centro de gravidade do corpo. Se vocês colocarem 4 dedos, mais ou menos, abaixo do vosso umbigo e aí extraírem o ponto médio do corpo, ou seja, se fizerem uma cruz e estiverem no ponto médio, recebem o primeiro forno, que no Oriente se chama caldeirão, no Qigong. O primeiro forno é um gerador de energia que recebe a força da Terra e a passa para o segundo centro energético que fica entre o coração e o plexo solar. Fica aqui, bem no centro do corpo. Nós chamamos no segundo forno, eles chamam o segundo caldeirão. E acima, no centro da cabeça, fica o terceiro. Estes centros energéticos primários também são muito importantes de trabalhar e muitas vezes as tradições espirituais só dão um ou outro. O sistema energético secundário ou o sistema energético primário. E eles têm que ser os dois exercitados, tanto o primário como o secundário. Os vários pontos de contacto, quando são vistos, clarividentemente fazem como, imaginem uma bobina que começa no centro e o corpo humano é englobado por ela. Esses raios de contacto que saem do centro do corpo
de contacto entre o centro energético, o sistema energético primário e o sistema energético secundário, são chamados muitas vezes asas de anjo, porque se eles forem vistos, parecem de facto umas asas que se ligam ao ser humano, mas na realidade estes pontos de conexão estão ligados dos pés à cabeça e é a conexão entre os dois sistemas, primário e secundário. Qualquer trabalho místico que só trabalhe com uma parte, com o secundário ou com o primário, não trabalhe com os dois, é incompleto. Portanto, nós ensinaremos a trabalhar com os dois sistemas. Já aprenderam a base da anatomia bioenergética, ela poderia ser muito mais complexa, mas, para já, isto é o suficiente e é aquilo que vocês necessitam para, em seguida, começarem a trabalhar e a fortalecer estes corpos e, com isso, ganharem benefícios na saúde e no desenvolvimento espiritual. Até à nossa próxima aula.